Já vou avisando que vai ter spoiler nesse vídeo para quem assiste apenas o anime, então estejam avisados. Eu vou utilizar todos os detalhes que acabei encontrando na obra para mostrar para vocês o quão forte Tokito é. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Tokito é um pilar e possui apenas 14 anos de idade, logo ele é mais jovem até que Tanjiro. Levando em conta o nível de poder que ele alcançou sendo apenas um adolescente, dá pra dizer que ele é o mais talentoso caçador de demônios de toda a obra, e com talvez o maior potencial para crescer, perdendo provavelmente apenas pro Yorichi. Além disso, na obra parece que ter uma história extremamente triste é quase que um requisito para ser um pilar, e o Tokito é um dos que mais sofre na obra. O pai dele era um lenhador, e mesmo quando criança, Tokito já ajudava em seu trabalho, e sua mãe, tendo uma saúde frágil, pegou um resfriado que acabou se transformando em bronquite, e ele e seu irmão gêmeos tinham apenas 10 anos quando sua mãe se foi. E para completar, o pai deles, que saiu no meio de uma tempestade em busca de ervas medicinais para ajudar a esposa, caiu de um penhasco e acabou morrendo também. E a partir daí, eles tiveram que sobreviver sozinhos. E seu irmão, Yuichiro, sempre foi extremamente pessimista, embora dê pra passar pano, afinal os moleques tinham passado por tudo isso ainda na infância. Além disso, seu irmão acreditava que compaixão era inútil, e que não importa o bem que você faça pra alguém, aquilo não vai te beneficiar em nada. Afinal, eles tinham tentado ajudar sua mãe enferma e não adiantou, somado ao fato do pai também ter tentado ajudá-la e também ter morrido no processo. Por outro lado, Tokito era extremamente oposto do irmão, sempre muito positivo. Ele acreditava numa frase que seu pai havia lhe dito: fazer bem aos outros vai voltar benefícios pra você. E o Yuichiro é tão desacreditado das pessoas que diz ao Tokito em uma discussão que um homem que morreu tentando ajudar os outros é inútil. E sim, ele estava se referindo ao próprio pai. E apesar de Tokito tentar defender seu pai, seu irmão diz que ele foi um tolo em sair para pegar ervas quando a mãe dele já havia chegado num estado incurável. Além disso, nessa discussão, ele também afirma que só está dizendo a verdade, que Tokito deveria calar a boca. Tempos depois, quando Tokito perde a memória, ele acaba se tornando exatamente uma cópia de seu irmão. Em suas próprias palavras, uma pessoa tão franca que machuca. No fim, Tokito passou a odiar viver com seu irmão por causa desse motivo. E em certo ponto, a esposa do líder dos caçadores de demônios veio até eles e disse que eles faziam parte de uma família que podia utilizar a primeira e mais forte respiração. Mais pra frente descobrimos que eles são parentes de Yorichi, o caçador mais forte de todos e que criou a primeira respiração. Mais especificamente, eles eram descendentes do irmão gêmeo de Yorichi, Kokushibo, que usa a respiração da lua e que havia se tornado um Oni e lua superior número 1. Sabendo disso, Tokito tenta convencer o irmão a utilizar desses genes para se tornarem grandes espadachins, e seu irmão dá um baita sermão nele. Muito provavelmente por querer manter Tokito a salvo, seu irmão diz que Tokito deveria parar de ser tão inocente como os pais eram. Eventualmente, tudo vira um pesadelo para Tokito quando um Oni entra em sua casa e mata seu irmão, além de o deixar à beira da morte também. Ele desmaia e quando acorda, o Oni tá morto. E sim, com apenas 11 anos, Tokito destruiu o Oni, mostrando o talento que ele possuía já naquela idade. Quando ele volta para casa, seu irmão está praticamente morto, mas ainda assim murmurando sobre como ele quem deveria ser punido, e não Tokito, e como o Mu de Muishiro significa infinito, relacionando a palavra com o potencial monstruoso de Tokito. E esse trauma gigante faz Tokito perder sua memória e acabar se tornando frio como seu irmão. Depois, ele acaba por entrar no esquadrão de caçadores e seu poder é suficiente para torná-lo um pilar. Fato interessante é que quando o pilar do som está lutando contra o Lua Superior número 6, o pilar ri quando o Oni diz que ele é talentoso. Além disso, o Uzui diz que talentosos são outras duas pessoas que ele conhece, se referindo a Tokito e ao pilar mais forte de todos, Gyomei. Lembrando que Gyomei tem 27 anos e Tokito praticamente metade da sua idade, e mesmo assim, para o Uzui, eles estão no mesmo patamar de talento. Note que Sanemi, outro pilar extremamente poderoso, nem foi mencionado. Já no arco da Vila dos Ferreiros, nós finalmente vemos o que Tokito pode fazer, enfrentando e derrotando o Lua Superior 5 sozinho. Apesar de no início da batalha ele ter tido dificuldades, é aceitável, levando em conta o tanto de esforço coletivo que foi necessário para derrotar o Lua Superior número 6. Porém, quando Tokito recupera suas memórias e desperta a marca do caçador, ele simplesmente amassa o poderoso Oni. Além disso, vemos um flashback que conta que ele, apesar de talentoso pra caramba, treinou bastante também, a ponto de chegar a cuspir sangue em certo momento. E apesar de toda a arrogância do Oni quando entra em sua forma final, além de todo o papo sobre como Tokito é apenas a terceira pessoa a vê-lo assim, bom, o Tokito destrói o cara. E até esse ponto, ele é o único que vemos derrotar uma lua superior sozinho. Eventualmente, Zenitsu até derrota a nova lua superior número 6, mas o Oni era extremamente inexperiente e seu poder não era comparável ao poder de Yoko. Mesmo envenenado, Tokito derrota o demônio. Leve em conta que é super comum um pilar morrer para uma lua superior. Ringoku é um belo exemplo disso. Já na sua batalha final, que leva ele até o limite, ele luta contra o lua superior número 1, Kokushibo. Um detalhe é que Kokushibo é apresentado como um Oni que nem pode ser comparado com os outros Onis, em termos de força. O que é ridículo se você sabe o quão forte
forte a casa e doma são. Pra que se tenha uma ideia do monstro que esse cara é, quando Tokito encara pela primeira vez, simplesmente começa a tremer e seu corpo não responde à vontade dele. Acho que deu pra entender o quão intimidador esse cara é. O legal é que isso mostra o potencial do próprio Tokito, já que ele é descendente desse mesmo Oni. E aí, será que ele conseguiria atingir o nível de Kokushibo se não morresse extremamente cedo? Eu imagino que sim, mas deixa a tua opinião aí nos comentários. Bom, em certo ponto da batalha, Kokushibo até elogia a força de espírito de Tokito, que em um mero momento conseguiu acalmar essa agitação que ele sentia. Tokito usa a respiração da névoa para atacar, e embora não consiga acertar o Oni no início, Kokushibo se impressiona com o talento do jovem. E aqui leva em conta mais uma vez que o Oni viveu por centenas de anos e lutou contra diversos adversários poderosos, e mesmo assim alguém de 14 anos chamou sua atenção. Kokushibo acaba reconhecendo em certo ponto da batalha que de fato Tokito possui seu sangue, e isso acontece antes mesmo do Tokito utilizar sua marca do caçador. De qualquer forma, o Oni, em respeito ao poder do seu adversário, acaba utilizando finalmente sua espada e corta fora uma das mãos de Tokito. E o Tokito simplesmente para o sangramento na mesma hora e continua a luta, como se nada tivesse acontecido. Enfim, as habilidades do pilar acabam forçando Kokushibo a utilizar suas habilidades de Oni, e aí as coisas acabam ficando feias para Tokito. Mas os feitos dele não acabam por aí. Mais tarde nessa mesma luta, depois de Genya, Sonami e Gyomei, o pilar mais forte, se juntarem à batalha, Sonami, com seus 21 anos, acaba durando um pouco mais que Tokito, graças à sua experiência e também pela sua habilidade de tancar muito mais dano do que qualquer outro pilar. Já Gyomei, com seus 27 anos, faz ainda melhor, mas nenhum deles consegue derrotar Kokushibo só, e eles precisam lutar juntos para derrotar o Oni, e Tokito é um fator essencial para essa derrota. Tokito fica ainda mais forte no decorrer dessa batalha, mesmo sem uma das mãos, e eventualmente volta para a batalha depois de retirar a espada que havia sido usada para perfurar seu próprio corpo, mesmo sabendo que morreria horas depois de hemorragia. Ele acaba salvando a vida de Sanami, que nem consegue mais acompanhar o ritmo da batalha, e então, quando o Gyomei acerta a mão de Kokushibo com sua arma, decepando a mão direita do Oni, Tokito aproveita para perfurar o monstro, e nesse ponto ele já havia perdido até uma perna, o que torna o feito ainda mais impressionante, algo que o próprio Sanami não pôde fazer. Tokito acaba ganhando acesso ao mundo transparente, algo que o próprio Gyomei havia conseguido apenas alguns momentos antes, e esse feito em si é simplesmente insano. Afinal, Gyomei conseguiu apenas aos 27 anos, e Tokito fez o mesmo com metade da sua idade, além do próprio Sanami, que ainda nem havia conseguido acesso, mesmo sendo mais velho que Tokito. Inclusive, até o próprio Kokushibo só conseguiu acesso quando era mais velho. Eventualmente, Kokushibo usa uma nova técnica, onde várias espadas saem do seu corpo, e esse ataque corta Tokito no meio, e mesmo assim, o pilar resiste, e nesse momento sua espada se torna vermelha, e ele é o primeiro a conseguir isso. Levando em conta que a espada de Orochi também era vermelha, isso mostra que é provavelmente a cor mais forte possível. Uma lâmina como essa tem o poder do sol, e é capaz de queimar e matar todos os Onis, e ao ser perfurado por essa lâmina, Kokushibo fica paralisado por um momento. Combinado com o ataque de Genya, uma oportunidade para Sanami e Gyomei atacarem aparece. Sanami acerta com sua espada a bola de ferro de Gyomei, e ambas as armas acabam se tornando vermelhas também. Com esse ataque, eles destroem a cabeça de Kokushibo, que acaba mudando de forma e crescendo sua cabeça de volta. O interessante é que quando ele vê seu reflexo na lâmina de Sanami, começa a se perguntar se era isso que ele desejava para ele mesmo. E então seu corpo começa a se desintegrar a partir de onde Tokito o apunhalou, e assim o Oni é derrotado. Depois, Tokito acaba morrendo também. Outro fato interessante é que apenas Orochi conseguiu acesso ao mundo transparente mais novo que Tokito. Enfim, esses são todos os feitos dele. Claramente ele era um dos 3 pilares mais fortes. E embora seja possível argumentar que ele iria ultrapassar a força de Gyomei, levando em conta tudo que ele conquistou sendo tão novo, não dá pra viver de si, né? Então, vamos aos fatos. Ele era mais fraco que Gyomei, que faz sentido pelas idades, mas também mais fraco que Sanami, pelo menos no início dessa batalha contra Kokushibo. Porém, levando em conta tudo que Tokito fez nessa batalha, dá pra dizer que ele superou Sanami. Contudo, como ele morreu, e o Sanami não, eventualmente Sanami voltaria a ultrapassar sua força. E esse é o vídeo de hoje, galera. Se você gostou, se inscreve aí no canal e deixa o like. E comenta também qual o próximo pilar que você quer saber toda a história aqui no canal. É isso. Fui!